Irmãos queridos, boa noite. O texto para o qual eu gostaria de chamar a atenção da igreja nessa noite é o que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, verso 1. João, capítulo 12, João, capítulo 13, verso 1. Vamos orar? Pai Santo, nós estamos aqui reunidos para prestar ao Senhor, nosso Deus, o culto que te é devido. Tu és absolutamente amável, de fato digno de ser amado, e não há nada no universo que mais nos atraia, que mais ocupe o nosso pensamento, que mais vejamos como objeto digno da nossa adoração, do nosso amor. Aliás, tu és o único digno de ser adorado, mas não há nada que cative tanto o nosso espírito, desperte em tal extensão o nosso interesse, do que o Senhor nosso Deus, com os seus atributos, perfeito em todas as suas virtudes, exaltado em graça, em misericórdia, em santidade. Estamos aqui também porque são incontáveis as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. O que nos traz aqui, portanto, é gratidão. Contudo, Senhor, somos pecadores. Há um descompasso entre o que cremos e a forma como vivemos. Por isso nós queremos pedir a Ti perdão de pecados nessa noite, que o Senhor afaste de nossas vidas as nossas transgressões, que o Senhor não nos trate segundo a sua justiça, mas sim segundo sua graça que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Senhor, estamos ávidos por entender a Tua palavra. A nossa expectativa nessa noite é por transcendência. Esperamos que no contato com a Tua palavra nós vejamos a Tua glória e saiamos daqui, Senhor, com a nossa alma fixada em Ti, desejosos, Senhor, de não fazer outra coisa que não seja viver para o Seu louvor. Faz assim, Senhor, que seja noite de batismo com o Espírito Santo, noite de selagem, noite na qual o Teu Espírito testifique com o nosso Espírito que somos o Teu povo. Que seja noite de santificação, que seja noite de arrependimento, noite, Senhor amado, em que o vejamos e o contemplemos na beleza da Sua santidade. Em nome de Jesus, Senhor, amém. João capítulo 13, verso 1. Antes da festa da Páscoa, portanto, nós estamos aqui na véspera de uma das 3 festas solenes do calendário de Israel, festas prescritas pelo próprio Deus. E sem a mínima dúvida, a mais importante, a Páscoa, quando Israel se reunia para celebrar a libertação do Egito. E festividade que envolvia a morte, isso é muito importante ser frisado, de um cordeiro, pois naquele dia em que Israel foi preservado no Egito, dia que antecedeu a passagem pelo Mar Vermelho, a palavra de Deus declara que aquela marca do sangue do cordeiro nos umbrais da porta do povo de Israel era o sinal de que ali havia uma família da aliança e que, em razão desse pacto com Deus, seria preservada de um terrível juízo que haveria de se abater sobre o Egito. Portanto, o povo de Israel se reunia na Páscoa para celebrar essa grande libertação,
para exaltar o Deus Redentor e para trazer à sua memória o fato que, em razão de uma morte, o povo de Israel havia sido preservado de um terrível juízo. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora, portanto, o Senhor entendia, o nosso Salvador, que aquela Páscoa seria a mais especial de todas, pois finalmente aqueles sacrifícios que envolviam a morte de animais haveriam de encontrar no sacrifício do Filho de Deus o seu cumprimento final. Naquela Páscoa, um membro da nossa espécie haveria de morrer pelos nossos pecados. Olha, talvez uma doutrina como essa só possa ser entendida por nós no seu sentido mais profundo, quando pelo Espírito Santo nós nos vemos no gueto de Varsóvia, ou em Dachau, Birkenau, Auschwitz, ou em Chernobyl, com o governo soviético ocultando fatos que, se fossem tornados públicos, salvariam milhares de vidas. Porque nessas horas em que nós nos deparamos com o que nós somos capazes de fazer uns com os outros, nós nos certificamos do fato de que era necessário que houvesse uma expiação. O que nós fazemos com os membros da nossa própria espécie é absolutamente odioso, é horroroso, é asqueroso. Por onde nós passamos, houve derramamento de sangue. Olhe para a história do nosso país. O massacre dos negros, o massacre dos índios, a estupidez da guerra do Paraguai, a ditadura Vargas, o regime militar, e agora as nossas prisões transformadas em campos de concentração. Por isso nós encontramos numa passagem como essa declaração, que naquela Páscoa, o único membro da nossa espécie digno de ter sua vida comparada à de um cordeiro seria imolado a fim de que a ira de Deus se desviasse de uma raça de homicidas. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, ele estava certo que era chegado o momento do cumprimento da sua missão maior, a sua hora. Portanto, que nós entendamos que o Senhor Jesus não veio prioritariamente para nos ensinar teologia, ou nos falar sobre ética. O Senhor Jesus veio para algo que haveria de acontecer naquele dia, naquela Páscoa. E, portanto, pelo Espírito Santo, o nosso Salvador, em razão da união da pessoa humana com a pessoa divina, em razão da sua comunhão íntima com o Pai, chegar à conclusão que naquela Páscoa
ele seria moído por força das nossas transgressões. E o texto diz que o Senhor Jesus tinha plena consciência que naquele final de semana ele passaria deste mundo para o Pai. Permita-me fazer uma pausa nesse momento da mensagem. O nosso Salvador, portanto, estava certo de que naquele final de semana ele cumpriria a sua missão nesse planeta e o deixaria a fim de sentar-se à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E ao olharmos, portanto, para a descrição que a Bíblia faz do cumprimento da missão do Senhor Jesus nesse planeta, deixando o mundo para estar com o Pai, nós somos remetidos para essa fonte incalculável de consolação, para você e para mim. Porque um dia nós haveremos de deixar este mundo a fim de sermos levados para o seio do Pai. Pode ser que eu esteja falando nessa noite, e é muito provável que tal aconteça, para pessoas que sofrerão morte súbita, que subitamente deixarão este mundo a fim de serem levadas pelos anjos de Deus para o seio de Abraão, como a Bíblia diz literalmente. Mas pode ser que haja aqui, nessa noite, pessoas que, devido às circunstâncias da vida, à idade, à precariedade da sua saúde, devido a sinais evidentes da providência de Deus, emitidos pela providência de Deus, chegarão à conclusão de que sua hora é chegada. Portanto, é muito importante que nossa mente esteja posta nessa passagem, o nosso coração firmado nessa descrição que a Bíblia faz da morte do Senhor Jesus. O que aconteceu com Cristo é o que vai acontecer com a nossa vida se somos cristãos, se nós nascemos de novo, se fomos regenerados pelo Espírito Santo. Deixaremos este mundo de miséria, a fim de vivermos para sempre na presença do ser mais doce do universo. Eu não canso de mencionar, quando falo sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo, da experiência vivida pelo grande pregador calvinista John Flavel. Ele conta que quando foi batizado com o Espírito Santo, essa experiência mística, eu não sei se você já passou por ela, o que eu posso lhe dizer que é algo tão glorioso, é algo tão santo, tão marcante, que quem passou por essa experiência mística pode falar sobre ela em termos de hora, dia, local, porque é algo que marca a vida do crente para sempre. Esse beijo de Deus na alma, essa declaração de amor, essa reedição na vida do crente do que houve com o Senhor Jesus no Rio Jordão, quando ele ouviu a voz do Pai, enquanto o Espírito era derramado sobre sua vida, a lhe dizer: tu és o meu filho amado em quem me comprazo. John Flavel falou que teve essa experiência. E ele diz que o céu se tornou tão concreto, as glórias do reino celestial, tão amáveis e tão certas,
como promessa de Deus para a sua vida, que ele desejou ardentemente que o dia da sua partida fosse justamente aquele em que ele recebera visitação tão extraordinária do Espírito Santo. Agora, o que me chamou a atenção no relato dessa experiência de Dom Flavel de batismo com o Espírito Santo, foi ele ter dito que havia contemplado o rosto amável da morte. Você imagine, portanto, uma pessoa ter uma experiência com Deus que a torna tão convicta da sua redenção, que torna Cristo tão especialmente amável, o céu tão desejável, que essa pessoa passa a ver a morte como amável, como provisão da graça divina para os sofrimentos desse planeta, e como porta de entrada para a bem-aventurança das bem-aventuranças, a visão beatífica, a contemplação da face do Pai. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu vim agora no carro pensando nessa declaração de João, e eu raciocinei, meu Deus, esse homem conviveu intimamente com Cristo durante 3 anos, ao término dos quais ele foi levado a dizer: ele nos amou até o fim, que pode ter um duplo sentido, um duplo significado. Primeiro, nos amou até o último minuto da sua vida, ou então nos amou de modo pleno, de modo absoluto, de modo completo, nos amou sem reservas. Então, vocês imaginem o que se deu naquela relação para um dos apóstolos chegar ao ponto de dizer, isso é muito comovente: no balanço que eu faço desses 3 anos, o que eu posso dizer é que nós jamais fomos tão amados por alguém como Jesus nos amou. Por isso esses homens saíram pelo mundo pregando o Evangelho, em razão desses 3 anos vividos intensamente com Cristo, durante os quais eles tiveram contato com as entranhas de amor do Salvador. Imagine, portanto, o que levou João a tecer esse comentário: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sobre o que ele pensou? Não há mínima dúvida que ele pensou sobre a graça regeneradora, sobre o chamamento eficaz daquela voz poderosa que rompeu os grilhões do pecado e fez com que os discípulos livre e alegremente partissem na direção de Cristo, a fim de viver para a sua glória, para o seu louvor. Certamente, naquela Páscoa, João se lembrou desse Cristo perdoador, paciente, longânimo, que insistiu no amor. Certamente,
no tempo da redação desse evangelho, e é muito provável que ao chegar nesse versículo 1 do capítulo 13, João estivesse chorando. Ele se lembrou dessa obsessão de Cristo em levar os 12 à plenitude de vida, à mais gloriosa alegria, a mais santa visão da glória do Pai. Irmãos, e aqui nós precisamos fazer uma pausa, a fim de pedirmos a Deus, meu Pai, que seja justamente isso que tenhamos a falar sobre a nossa relação com Cristo, a ponto de sermos levados a dizer: fazendo um balanço da minha vida, entre o exato ponto do meu batismo, ou da minha decisão racional de seguir a Cristo, e hoje, eu não tenho motivo para o abandonar. Porque eu tenho tido ao meu lado um amigo leal, que nunca deixou de me comunicar palavra de consolação nos momentos mais dramáticos da minha vida. Eu estou certo que permaneço vivo, porque o caminho estreito que ele me apresentou é um caminho seguro. Suas palavras de sabedoria conduziram minha vida nesse vale de lágrimas, nesses desertos de serpentes abrasadoras. E testemunho também do fato que o mais rico, o mais poderoso, o mais aquinhoado com os recursos deste mundo, não tem ideia do prazer que eu sinto quando diviso o seu amor na criação, quando me encontro com Ele na ceia, e quando pelas madrugadas eu abro esse livro para ter comunhão deliciosa com a luz. Essa, portanto, é a grande verdade sobre a vida da igreja. Quem somos? Com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas esquisitices, com todos os problemas que enfrentamos com o nosso temperamento. Se somos de Cristo, nós fazemos parte da comunidade dos amados. Portanto, antes de você se ver como brasileiro, como carioca, mineiro, gaúcho, ou engenheiro, médico, advogado, empregada doméstica, pedreiro, contingências da vida, poderia ser assim, poderia ser diferente. Há somente uma verdade absoluta, inalterável, eterna sobre sua vida: você é amado. Você é amado. E é isso que João tinha a dizer sobre sua vida e a vida dos seus companheiros de ministério apostólico. Tendo amado os seus, os que haviam sido predestinados, os que haviam sido eleitos, os que haviam sido separados soberanamente para pertencerem a Cristo, tendo amado os seus que estavam no mundo, que por estarem no mundo tropeçaram, que por estarem no mundo foram tentados, que por estarem no mundo sofreram,
Contudo, em razão de um amor eterno, foram preservados da contaminação desse mundo, guardados por uma misericórdia eterna, e que fez, portanto, que todos aqueles que o Pai encaminhar ao Filho, não fossem lançados fora. Que Deus conceda à Igreja Presbiteriana Betânia um poderoso e coletivo batismo com o Espírito Santo, com o Espírito Santo testificando no coração de cada membro sobre sua filiação eterna, e que isso arrebate, que isso comova, e que isso torne impensável você abandonar Jesus Cristo. Durante a ceia, é a última noite de Cristo com seus discípulos. E como ele amava fazer, ele os chama para comer e beber vinho. Durante a ceia, aí ocorre algo estranho. Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Meu Deus. Judas é o exemplo mais perturbador do que pode acontecer com o coração de um ser humano quando este, apesar de pertencer a uma igreja como essa, apesar de ter acesso à palavra, apesar de ter acesso aos dons do Espírito Santo, apesar de conhecer teologia, por motivo que nos é inescrutável, jamais consegue acreditar no fato de que é amado. Não há mínima dúvida que, em razão do fato da identidade de Judas não estar estribada na consciência desse amor, Judas se tornou exposto a 3 terríveis tentações que o levaram a trair o seu melhor amigo e ajudar a matar o ser humano mais excelente que passou por esse planeta. Porque quando nós não entendemos esse amor, o nosso coração torna-se privado dessa blindagem para as mais diferentes espécies de tentação que trazem ruína para a nossa carreira espiritual. Pois o que aconteceu com Judas? Por ele não ter entendido nada, ele não viu sentido em caminhar ao lado de um subversivo, ou de alguém pelo menos considerado como tal. Assim Jesus Cristo era visto pelas autoridades romanas e pelas lideranças eclesiásticas judaicas. Judas percebeu que caminhar com Cristo era perigoso. E não apenas isso. Por não compreender esse amor, por não se deliciar nesse amor, por não discernir o que esse amor representa para a vida daquele que é objeto
dessa graça soberana, Judas se preocupou mais com a opinião da sinagoga do que em agradar a Cristo. Ele temeu ser objeto de coerção social. Temeu ser banido da sociedade. E talvez o mais grave, por não provar da segurança desse amor, Judas se tornou exposto a buscar segurança no dinheiro. Ele era louco por dinheiro. E por 30 moedas, traiu o seu melhor amigo. Portanto, meus amados irmãos, não há experiência que mais nos ajude a estar blindados para essas sugestões do inferno do que a compreensão do amor de Deus. Porque quando compreendemos o amor de Deus, deixamos de ser mercadoria frágil. Quando compreendemos o amor de Deus, nós alcançamos a autonomia em relação à opinião pública. Quando conhecemos o amor de Deus, somos tomados daquela plenitude que nos leva a sentirmos compaixão por aqueles que encontram-se incapazes de sentir a doçura do conhecimento de Cristo que experimentamos no coração. Por ele não ter compreendido o amor de Cristo, ele aceitou o convite de ir para a cama com o diabo e gerar filho para o maligno. O texto declara que o diabo lançou no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que ele traísse a Jesus. Percebam, portanto, que o coração que não é blindado por esse amor está exposto aos mais diferentes tipos de tentação, porque quem não conhece esse amor sairá em busca na vida de algo que lhe ofereça o que só o amor de Deus que está em Cristo pode comunicar ao espírito humano. Deixa eu fazer uma pergunta cruel agora para você. Será que tem alguém aqui nessa noite cujo coração está sendo sondado pelo diabo a fim de você destruir a vida de alguém? Tem alguém a quem você inveje e que gostaria muito de lhe dar um empurrão a fim de, em razão da desgraça alheia, você conviver um pouquinho melhor com suas frustrações pessoais? Você está recebendo sugestão de prejudicar a reputação de alguém? Isso é muito sério. Quando a Bíblia declara que ele é como um leão, que anda ao nosso derredor procurando alguém para devorar, entre outras coisas, a Bíblia está falando sobre o que esse versículo 2 afirma. O que ele faz? Ele usa das nossas propensões, ele veleja com o vento,
ele percebe o lugar para onde a vida está nos levando, que área, em razão das circunstâncias na nossa existência, ele pode nos mover. Portanto, diga agora para si mesmo: ninguém nessa vida haverá de ser destruído pelo diabo através de mim. Eu me recuso a trabalhar para o inferno. A descrição é pavorosa. O texto diz que ele lançou no coração de Judas uma sugestão, e Judas a acolheu, porque não havia compreendido nada. Verso 3. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, que o Pai havia feito um pacto com o Salvador, com seu Filho, e que confiou em suas mãos o destino da humanidade, do cosmos, e de uma forma toda especial, a redenção da igreja, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, pensemos no funcionamento da mente, do coração de um ser humano possuidor dessa autopercepção. Eu fui chamado para cumprir uma missão. O Pai investiu em mim, o Pai em mim confiou, o Pai me, portanto, chamou para cumprir missão gloriosa, estabelecida na eternidade. E mais do que isso, o texto diz que ele também entendia que tinha vindo de Deus e que voltava para Deus, que o rico que se fez pobre para enriquecer a muitos, agora voltava para a presença do Pai, a fim de expressar o seu amor de modo absolutamente cabal, cumprir a obra que tu me confiaste. Nós estamos aqui, portanto, diante do ser humano verdadeiramente feliz, pleno, livre, e que, portanto, em razão dessa autopercepção, de saber que é amado, que sua origem é o Pai, o seu destino é o Pai. Olha o que acontece com a vida de uma pessoa quando esta compreende o amor de Deus. Aqui, Jesus Cristo como exemplo dessa percepção. Levantou-se da ceia, aí os discípulos não entenderam nada. Estavam todos à mesa com o Senhor Jesus, e de repente eles observam o Senhor Jesus se levantando da ceia. Eles não comiam como nós comemos hoje, sentados em cadeira. Os historiadores são unânimes em dizer que na cultura daquele tempo eles comiam de lado, com o corpo apoiado no cotovelo. Eles comiam meio que deitados. Eles viram, portanto, o Senhor Jesus se levantar no meio da ceia, a fim de tirar a vestimenta de cima,
e pegar uma toalha e se cingir com ela. Coisa linda. Em seguida, diz o texto, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ai, meu Pai, queria tanto agora que Deus me desse boca de poeta, de profeta, me desse coração para o texto, para estar à altura, em alguma extensão da dignidade de uma passagem como essa. São as últimas horas de Jesus com a sua igreja. A morte se aproxima. No dia seguinte, a sexta-feira da paixão. E ele percebe naquela ceia que os discípulos haviam cometido um equívoco, que se fosse transformado em hábito, em comportamento, em cultura, traria ruína para a vida da igreja, e faria com que eles deixassem de expressar o caráter do próprio Cristo, de uma forma absolutamente essencial. O que ocorreu? Era costume na época, em ocasiões como essa, na hora da refeição, que um servo do dono da casa lavasse os pés dos convidados. Estradas não pavimentadas, todos andando de sandália, os pés cobertos de poeira. Então havia sempre uma toalha, uma bacia e água para lavar os pés do visitante. Jesus percebeu a toalha, a bacia, a água, que estavam lá e que foram ignoradas pelos discípulos. Ninguém quis fazer o trabalho do escravo. E Jesus entendeu, eles não perceberam algo essencial. É aqui que eu quero que eles sejam diferentes do mundo. E sem esse espírito não haverá igreja. Todos viram como indecoroso se curvar diante do seu companheiro de ministério, a fim de fazer o trabalho do escravo. E o Criador de Andrômeda, da Via Láctea, o Verbo, eternamente amado pelo Pai, objeto do deleite dos arcanjos e dos querubins, se levanta da ceia, se transforma em empregada doméstica e vai servir o cafezinho. Estou olhando aqui para o relógio, hoje eu vou ser fiel ao meu querido pastor Tel. Exceto se o Espírito Santo me tomar agora, houver assim um mistério pentecostal, aí eu for cair, aí me perdoem os presbiterianos e tal, vou ter que entrar no mistério pentecostal. Mas estou olhando aqui para o cronômetro, eu vou concluir meu pensamento. Onde que eu quero chegar? Hoje eu fui com a igreja até o verso 11, lá na Barra. Vamos lá. Essa passagem, esse meu ponto, é onde que eu queria chegar na pregação de hoje. Eu nunca venho para cá sem um objetivo, sem o desejo de produzir algo,
de ver uma transformação acontecer na vida dos amados irmãos. Especialmente quando eu vejo entre os membros da igreja pessoas que fazem parte da minha vida, às quais eu devo a vida, e entre as quais também eu posso divisar o meu próprio filho mais velho. Essa passagem nos fala sobre a importância do amor na vida cristã. Mas veja só, não tão somente do nosso amor por Cristo, mas da compreensão do amor de Cristo, do Pai, da Trindade por nós. Gente, por favor, entenda o ponto. Isso é muito importante, nós vamos orar agora. Quando nós podemos nos juntar a João e dizer: Ele me amou até o fim. A maior certeza que eu tenho na vida, acima da certeza que meus pais me amaram, é que ninguém jamais me tratou como Jesus. Eu não sou mais íntimo de ninguém do que sou íntimo de Jesus. Quando você está habilitado a fazer uma declaração como essa, quando você também é movido a essa percepção de Cristo, deixando o mundo, indo para o Pai. O Pai tudo confiou às minhas mãos. Dele eu vim, para Ele eu volto. O que acontece? O coração torna-se imune à ação de Satanás, que visa usar as nossas paixões como cabeça de ponte, a fim de trazermos destruição para a vida de pessoas pelas quais Cristo morreu. E quando compreendemos esse amor, em razão dessa plenitude de felicidade, nós somos movidos a lavar os pés dos irmãos. Nós não nos importamos com o anonimato, não nos importamos em sermos transformados em servos e servas, naquele que faz o trabalho que ninguém nota. Por quê? Não há mais o que conquistar, não há mais pelo que lutar, eu não tenho mais o que almejar, eu sou dele, ele é meu, dele vim, para ele volto, e ele me ama até o fim. Portanto, que clamemos a Deus, que os olhos do nosso coração sejam abertos, a fim de divisarmos este amor, e tomados dessa plenitude, nos recusarmos a ouvir as sugestões do inferno, e deixarmos na porta de entrada da igreja o nosso cetro real, a fim de nos cingirmos com a toalha, pegarmos a bacia, enchermos d'água e lavarmos os pés dos irmãos. Sarah Edwards conta que quando ela foi batizada com o Espírito Santo, embora ela não tenha usado essa terminologia, mas qualquer pentecostal diria: isso é mistério, isso é batismo com o Espírito Santo. Ela é calvinista, mas é batismo. Ela conta que o gozo, a alegria, a certeza desse amor foram tamanhos. Ela diz isso mesmo, que o seu desejo era se curvar diante de cada irmão e prestar a todos eles o serviço mais humilde. O que vocês acham de agora nós orarmos por isso? Não vamos pedir ouro nem prata. Nós vamos agora com o pastor Tel fazer a seguinte oração, que é essa aqui. Por essa razão, me ponho de joelhos diante do Pai,
de quem toma toda a família nos céus e na terra, recebe o nome. De quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para quê? Com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e notem, a experiência de João, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Pastor Theo, por favor. Vamos ficar de pé. Nós vamos pedir agora a compreensão desse amor. E esse amor vai atuar de modo direto na nossa santificação. Em vez de estarmos lutando contra esses fantasmas morais que nos assolam a sua vida, assolam a minha vida, esses desejos de vingança, os acessos de raiva, a vontade de sair em defesa do nosso nome, buscarmos a compreensão desse amor, que fará com que se torne inconcebível prejudicar a vida do próximo, e que nos levará a ter prazer em fazermos o trabalho do servo. Vamos orar? Gente querida, vocês querem dar uma chegadinha até aqui, colocando mais explicitamente esse desejo nosso comum diante do Senhor, de sermos tomados por essa plenitude de Deus, de sermos revestidos do seu Espírito, batizados no seu Espírito, outra vez, mais uma vez, de sermos, por esse amor tão impressionante, ousado do Senhor, protegidos, blindados contra as sugestões do diabo. Eu sei que você precisa, eu preciso, nós todos precisamos. Vamos nos colocar diante do Senhor. Pai bendito, estamos aqui diante da Tua presença, ouvindo a Tua palavra santa, santíssima, inspirada, infalível, e que nos toca profundamente, comove a nossa alma. Pensar naquela noite, a noite em que o Senhor, sendo traído, expressou-se daquele modo tão impressionante e maravilhoso. Nosso coração é tão cheio de confusões, de questões, de hesitação, de medos, de temores. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos invada a todos, de maneira singular, de maneira inédita. Senhor, Tu nos tens visitado ao longo destes 53 anos de vida, aqui na igreja. Temporadas extraordinárias e inesquecíveis já pudemos viver aqui. Louvado seja o Teu santo e precioso nome, pela história do derramar do Espírito de Deus que aconteceu nesse lugar,
Ali um pouco adiante, onde a igreja começou, o que vivemos, aquilo de que ouvimos falar, Senhor, louvado seja o teu santo e precioso nome, por esses maravilhosos tempos que vivemos aqui, que outros viveram antes de nós, mas agora, ó nosso Senhor amado, pedimos que o teu Espírito Santo venha com inédita força e poder sobre todos nós. É a tua palavra, é a tua promessa. O clamor da nossa alma alinha-se àquilo que Cristo determinou que fizéssemos em seu próprio nome. O Senhor mesmo declarou que o Pai não nos negaria uma porção profunda, intensa do Espírito de Deus. Então vem sobre nós, abre as janelas dos céus, fende os céus e verte desta grande graça, a mais urgente, a maior necessidade da nossa vida nesses dias escuros, sombrios, nesse trajeto de caminho estreito e difícil. Visita-nos, ó Pai Celeste, para que o nosso coração não dê o mínimo espaço para as sugestões do inferno. Se o Senhor não nos blindar e não nos proteger pelo seu Espírito, nós cairemos, mas por conta da tua graça e do teu poder, o Senhor nos haverá de suster de pé. Amado Senhor, tanto desejamos frutificar para a glória de Jesus, lavando os pés uns dos outros como Cristo fez naquela noite sublime e inesquecível. Ajuda-nos, bendito Senhor. Lava os nossos pés também, que se sujam, que se têm sujado nessa caminhada difícil, trabalhosa. Ó bendito Senhor, trata das nossas vidas, do meu coração, do coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Senhor, tanto desejamos cumprir de modo completo aquilo para o que o Senhor nos preparou. Queremos, como Cristo, viver até o fim a beleza, a intensidade, a bênção, o poder dessa gloriosa experiência com o amor de Jesus. Toma-nos da plenitude de Deus, enche a medida do cálice da nossa vida e do nosso coração. Há tanto lixo, há tantas vozes estranhas, há tantos desejos inconfessáveis que nos podem dominar. Salva-nos, ó Deus, de tudo isso, da operação do inferno e dos nossos próprios pecados. Te rogamos em nome de Jesus, que tu nos batizes outra vez, e se entre nós alguns ainda não tenham experimentado esta experiência gloriosa, meu Jesus bendito, que esta seja a hora, que esta seja a noite. E aqueles e aquelas a quem o Senhor já visitou com esta graça e esta intensidade de poder, ó Pai Celeste, outra vez vem sobre nós, de modo que os fundamentos desta casa possam tremer pela gloriosa presença do Espírito de Deus entre nós. Senhor, nos ajuda, ajuda esta igreja, ajuda-nos a não nos perdermos, ó meu Jesus bendito, a não sermos traídos pelas distrações propostas por Satanás e pelo inferno. Guarda-nos a vida, santifica-nos o coração, Senhor, e ajuda-nos a avançar no nome de Jesus, entendendo a essência do Evangelho desta gloriosa chamada. Queremos nos parecer com o Senhor da nossa vida, queremos seguir nos teus passos,
Senhor amado, guarda-nos em nome de Jesus. Eu te suplico que esta seja uma geração que não se perca nos caminhos tortuosos desta estranha e difícil vida. Guarda as nossas crianças em nome do Senhor. Guarda os adolescentes que aqui têm frequentado os cultos, os encontros, em nome de Jesus, que nenhum só deles se perca. Meu Jesus, os jovens, obrigado porque eles têm acorrido a este lugar, buscando uma experiência nova com Deus por meio de Jesus. Mas sustenta-lhes a vida, o coração, os pés, em nome do Senhor. Que possamos dizer que eles têm sido fortes e a palavra do Senhor permanece nos seus corações e tem vencido o maligno. E aos mais maduros e aos que já têm longa estrada contigo, ó Jesus, revigora, revitaliza, refrigera a alma, dá-nos de beber do novo vinho, do mel que escorre da rocha, do trigo mais fino, do maná escondido, Pai Celeste, que seja assim para o louvor da Tua grande glória. Ajuda-nos a cumprirmos esta extraordinária missão que se expressa por meio do amor de Deus em nós. Visita-nos, ó Jesus bendito. Suplico que Tu nos uses aqui, nesse lugar marcado por tanta violência, por tantos desatinos, em nome de Jesus. Usa-nos como farol, como luzeiros postos no velador, para alumiarmos os cantões escuros desta vida. Por onde quer que esta gente preciosa e amada andar em Teu nome, que aí a Tua graça se manifeste, o Teu poder, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória. Te louvamos o nome, porque hoje outra vez o Senhor nos alcançou com Sua palavra, com Sua graça, com Sua vivíssima presença, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Amém.